Pastor, pessoas que estão começando agora a aprender mais sobre Jesus, elas têm algumas dúvidas. Quais são essas dúvidas? Você pode dizer para a gente poder respondê-las? Certo. Algumas dizem assim: como eu realmente sei que sou salvo? É só acreditar mesmo ou eu preciso fazer alguma coisa a mais? Bom, em Atos 16:31 diz que quem crê no Senhor Jesus será salvo. Inclusive, está numa situação em que alguém se converte e alguém pergunta assim para os apóstolos: o que é que eu posso fazer para ser salvo? E os apóstolos respondem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, se você tem fé em Cristo, se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, você pode ter toda certeza que você é um salvo. Tem alguma outra pergunta? Sim. Outras perguntas sim. Quando eu oro e peço para Jesus, ele sempre vai me responder? Como isso acontece? Oração, né? Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13, diz que qualquer que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, você invocando o nome de Jesus, você pode ter certeza que ele vai ouvir você. Nas demais orações, que nós, como cristãos, nós temos uma comunhão íntima com o nosso Pai Celestial, Deus vai responder de acordo com a vontade dele. Se você faz uma oração e essa oração está de acordo com a vontade de Deus, essa oração será respondida. E eu sempre digo que Deus responde de três formas: sim, não e espera um pouquinho. Ah, entendi. Outra pergunta que fazem é: o que significa ter vida eterna de verdade? É só depois que a pessoa morre ou já começa agora? Vida eterna quer dizer vida para sempre. É vida que não acaba. E essa vida eterna ela começa no momento em que você crê em Cristo. Você começa a viver em comunhão com Deus. E esta vida continua depois da morte do corpo. Né? Inclusive, lá em João 3,16, que é o textuário da Bíblia, que é muito conhecido, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Da mesma maneira que tem a vida eterna, tem a morte eterna. A morte eterna é viver sem Deus. Certo. Tem outra. Se eu acreditar em Jesus, minha vida vai mudar completamente? Como essa mudança acontece no dia a dia? Bom, João 10, de 27 a 29, nos diz a seguinte mensagem. O próprio Cristo dizendo, inclusive eu li esse texto quando nós estávamos fazendo nossa primeira aula. Eu vou ler novamente. Diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. A mudança acontece quando nós começamos a seguir Jesus. Então Jesus começa a ser gerado dentro de nós pelo poder do Espírito Santo. E aí nós temos poder de Deus para seguir os ensinamentos de Cristo e viver uma vida santa. Ou seja, somente através desta ação nós começamos a ter uma mudança de caráter comportamental e podemos assim obedecer à vontade de Deus. Mesmo depois de ser salvo, eu ainda vou errar. Como eu devo lidar com o pecado sem me sentir culpado o tempo todo? Primeiro é tomar posse daquilo que já foi conquistado. Né? É bem fato que a gente continua pecando mesmo depois de crer em Cristo. Né? A gente só vai parar de pecar no dia que Cristo vier e tirar o pecado completamente de nossos corpos. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi o sacrifício de justificação para que nós não fôssemos condenados. Ou seja, o homem estava numa situação que, se ele enfrentasse o juízo de Deus, ele seria condenado porque ele não era justo. Mas Cristo pagou a nossa conta do tribunal de Deus na cruz do Calvário. Então, nós não precisamos mais ter medo de ser condenados. Mas aí, quando eu peco, a Bíblia nos diz, lá em 1 João 9, o seguinte texto. Eu vou ler para vocês. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós pecamos, mesmo depois de ter crido em Cristo, não significa que nós deixamos ser filho de Deus.
Nós devemos entrar numa atitude de humildade e pedir perdão por aquele pecado e continuar a jornada. Quando nós pedimos perdão, nós reconhecemos com Deus que realmente nós somos pecadores. E até porque Cristo já nos perdoou na cruz do Calvário. Tem mais alguma pergunta? Sim. Como eu posso ouvir a voz de Jesus no meu dia a dia? Ele fala comigo mesmo ou é só pela Bíblia? Bom, lá em João 14, 26, Cristo nos prometeu que nos mandaria o Espírito Santo. Ele nos ensinaria todas as coisas. Então, nós temos a voz do Espírito Santo através da Bíblia. Quando nós conversamos com Deus em oração, nós temos a resposta através desse livro chamado Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Certo. Quem garante que eu realmente sou filho de Deus? Como eu posso sentir isso? A Bíblia nos diz, lá em Romanos 8,16, olha só o que o texto diz, eu vou ler para você. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, nós devemos acreditar nas Sagradas Escrituras. Ela nos garante isto. Vai além de uma questão de sentimento. É uma questão do que é verdade. E nós precisamos tomar posse dessa verdade. Que nós somos filhos de Deus. Porque nós recebemos o Espírito Santo. O nosso selo, o nosso penhor. Como o texto de Efésios 1 nos diz. Entendido. Eu tenho outra dúvida. O que significa confiar em Deus de verdade quando tudo está parecendo mais difícil? Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos diz o seguinte, eu vou ler para você. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiar significa acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Quando lemos a história dos santos da igreja, dos apóstolos, o que nós vemos são pessoas que, apesar das adversidades, eles nunca pararam de acreditar em Deus. Então, toda vez que a fraqueza vier em nosso caminho, toda vez que tivermos dúvidas sobre alguma coisa, nós devemos confiar em Deus e nas suas palavras que estão na Bíblia e perseverar na caminhada. Tem mais alguma pergunta, minha irmã? Tem sim. Jesus, ele promete estar comigo sempre, mas e quando eu me sinto sozinha ou com medo? Novamente, você tem que confiar no que a Bíblia nos diz. Hebreus, capítulo 13, versículo 5, vai dizer, não te deixarei, nem te desampararei. Então é preciso ter uma plena confiança. Isso é fé. Quando eu tenho confiança em Deus, que mesmo, ou apesar de meus sentimentos, Deus continua comigo, mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando falta coisa dentro de casa, mesmo quando falta dinheiro, ou quando a doença bate em nossa porta, Deus está no controle de tudo. Nossa fé não pode ser baseada em sentimentos, mas na confiança em Deus. Tá certo. Eu tenho uma última pergunta. Quais são as coisas práticas que eu posso fazer para viver de um jeito que agrade mais a Deus? Bom, a Bíblia também nos dá uma resposta para isso. Eu tenho citado muito Efésios, a carta aos Efésios que está na Bíblia. Eu vou ler para vocês o que diz Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus, como cheiro suave. Praticar o amor, praticar os mandamentos, é obra do Espírito Santo em nossa vida. Inclusive, você pode ler na carta de Gálatas, capítulo 5, lá pelo versículo 25, ele vai dizer dos frutos que o Espírito Santo gera em nós. Então, se nós obedecemos o mandamento, é uma ação do Espírito Santo. Agora, nós devemos, com toda a responsabilidade, buscar com esmero a obedecer a esses mandamentos. E o principal de todos é o amor, que é o vínculo da perfeição. Tem alguma pergunta a mais, Mariana? Não. Eu pensei que as pessoas fossem perguntar mais sobre a questão de sou salvo e agora posso pecar, né, à vontade, porque o pastor falou que uma vez salvo, salvo para sempre. Se alguém pensa isso, eu quero dizer que você não compreendeu ainda a salvação. O fato de nós sermos salvos é para não pecar, porque se Jesus nos salvou do mundo pecaminoso, de nossa vida pecaminosa, e nós continuamos no mesmo estilo de vida, de que foi que Jesus nos salvou mesmo, né? Então é preciso ter a consciência que o salvo, ele
não vive mais a vida como ele vivia antes de ser salvo. Eu creio que essa é a maioria das dúvidas que as pessoas têm, não é? Que a graça nos capacita para obedecer a Deus. Então, é isto. Quero agradecer aos irmãos pela essa primeira parte e agora nós iremos para a segunda aula do curso.